Graça e paz a todos. Queridos, queremos pensar hoje com você na sequência do tema Pedagogia de Deus versus Pedagogia Atual, com base em Romanos capítulo 5, verso 3, 4 e 5, que diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confundem, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Há um contraste entre a pedagogia de Deus e a pedagogia de nossos dias. Por quê? Porque hoje prevalece no Ocidente duas linhas pedagógicas. Uma é chamada moderna e a outra tecnicista. A escola chamada moderna, fundada ali em torno de 1900, na França, por Francis Ferrer, ele traz como proposta educar a classe trabalhadora no ambiente laico e não coercivo. Na realidade, esse personagem, ele fazia parte do movimento chamado anarquista, que depois mudou o nome, para amenizar para o movimento libertário. Então, essa é a pseudo-razão dessa proposta de tirar a influência do moralismo e tirar a influência mística da educação. Porém, na prática, essa escola, ela caiu num processo de facilitação, porque se vai tirar a moral, tem que tirar qualquer exigência, qualquer represália, privação, tem que ser subtraída. A escola tecnicista, ela foi para esse movimento foi para os Estados Unidos e lá recebeu influência de outros dois movimentos, que é o pragmatismo, e o utilitarismo. Então, a escola tecnicista, ela propõe formar técnico, mão de obra para o mercado. Ela se atém, mas as duas têm o viés ideológico socialista. Então, à medida que essa visão pedagógica, essa diretriz, tirou a dificuldade, tira a prova, subtrai o esforço e as exigências, tem uma ênfase somente em conteúdo. Por outro lado, a pedagogia de Deus, ela é realista. Por quê? Porque trabalha conceitos, princípios e valores a partir da realidade da vida. Porque a pedagogia de Deus, na visão bíblica, tem interesse em formar um ser humano e não somente o conteúdo, somente uma instrução, somente uma capacidade cognitiva. Então, essa pedagogia bíblica, ela vai sempre ser a partir da experiência da própria vida, ainda que por vezes possa ser provocada, Então, nós seremos aperfeiçoados, nós não seremos aperfeiçoados sem esforço, sem exigências, sem disciplina, sem renúncia. Aliás, esse conceito atual da pedagogia, ela se torna contraditória para um mercado cada vez mais competitivo, exigente e seletivo. E isso se vê claramente, por exemplo, no segmento desportivo. Então, esse crescimento tem que ter prática e experiência, inclusive para superar limitações. Quando nós olhamos a fase de treinamento de Jesus para com seus discípulos, não foi dentro de um templo ou de uma sala de aula. Foi proporcionando experiências de enfrentamentos, de autoconhecimento, de medos, como, por exemplo, naquela noite no mar revolto, em que ele vai andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Ali os discípulos vivenciaram o terror noturno, e outras experiências, como irem de 2 a 2 numa missão dos 70, de verem Pedro afundando naquelas águas escuras, a experiência de verem coxo andarem, cego enxergarem, mortos ressuscitarem, ou mesmo diante da dificuldade, da situação, da fome daquela multidão, onde o Senhor Jesus disse para eles: qual é a solução? Dai vós mesmos a eles de comer. Ou seja, eles enfrentaram ali um dilema. Por isso que nós falamos que a nossa geração, ela se tornou hedonista.
E aí nós estamos falando de uma outra doutrina dos discípulos, né, de Sócrates, em que vem desenvolver a linha de que a razão principal da nossa existência, ela é o prazer, é o bem-estar. Nunca teve tão vigente ou ativa a visão hedonista da vida. Foi depois desenvolvida pelos epicureus, uma outra linha, até citada por Paulo em 1 Coríntios 15, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ou seja, se a vida é só isso, vamos tirar o melhor dela. Nós também podemos ter aí o Aldous Huxley, né, que vem desenvolver isso para a idade moderna, mas não é o caso. Então essa sociedade atual, ela se tornou extremamente hedonista quando ela começou a assimilar esse processo histórico, cultural. E é preciso entender, queridos, que quando nós assimilamos uma visão que vem da filosofia, entra na educação, forma gerações e acaba sendo protegida pela legislação, então nós perdemos a capacidade crítica de qualquer movimento histórico. É por isso que nós vemos grande parte do segmento evangélico hoje defendendo ideais ou ideologias que eles nem sabem a origem ou não conseguem questionar, porque eles já são produto dessa geração. Então, quando nós percebemos que essa luta, olhamos para o Evangelho, a pedagogia de Jesus, nós percebemos que o Evangelho traz como essência justamente essa luta contra esses apetites, essas vontades instintuais da nossa natureza decaída. E essa luta é diária. Por isso que é aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia. Ou seja, a nossa luta contra a nossa tendência natural, ela tem que ser uma luta diária. Então, nós precisamos entender que o lema atual do Evangelho pós-moderno assimilou parte desse conceito de vida. Por isso esse Evangelho está com um tom, está sofrendo uma tonalidade, né? Está ressoando esse espectro da educação progressista, motivacional. Eu entendo o papel, o valor do incentivo, eu entendo o papel e a importância do foco, porque nós precisamos de resultado, mas como também valoração dos esforços e do zelo e do empenho. Eu quero chamar a nossa atenção, queridos, para a lacuna que isso criou em nossa sociedade. Então nós temos uma sociedade hoje dividida em dois grandes grupos. Estou falando da sociedade secular, né? Aqueles que trabalham, produzem, querem crescer, desenvolver, e aquele segmento que acha que tudo tem que receber de graça, sem esforço, tirado de quem trabalha, de quem esforça e de quem consegue ajuntar algum benefício. E quando nós olhamos para a igreja, nós percebemos que ela está sofrendo influência desses dois segmentos. Nós temos um segmento cristão que entende que a fé ela tem que ser dependente, você tem que orar por mim, você tem que jejuar por mim, você tem que ministrar em mim e eu vou tocando a vida. E tem outro segmento que está prestando esse serviço, a ponto de ter algum segmento cristão parecendo que é uma prestadora de serviço, é uma terceirizada. Você me paga e eu oro por você, você me paga e eu jejuo por você, eu te ensino. Tomou esse tom esses dois grupos. Então percebe-se que a igreja dividiu nesses dois segmentos, sofrendo influência assim da sociedade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós lembramos que Paulo em Tessalonicenses 2:3, na primeira epístola, ele elogia aquela igreja porque eles têm uma fé operosa. Paulo enche de louvor aquela pequena comunidade pela proatividade deles em relação ao Evangelho. Então, por isso nós precisamos, queridos, entender a influência da pedagogia atual
sobre a visão, atitude e comportamento da igreja. É muito perigoso e viciante vivenciar o Evangelho proporcionado por experiências de sensações e emoções, dentro de um salão escuro, com luzes e efeitos especiais, músicas emocionantes. Esse ambiente vai sim gerar, vai aflorar o que nós chamamos na psicologia de ab-reações. Ab-reações é uma descarga emocional provocada artificialmente. Por isso que na vida real e suas circunstâncias opera verdadeiro aprendizado para a vida cristã. Não será nenhum laboratório, por mais sofisticado que seja, poderá substituir a realidade da vida. A vida, com suas agruras, será o meio em que vamos colocar nossa fé à prova para aferir e aperfeiçoar aquilo que nós ainda não alcançamos ou aquilo que nós já temos professado. Nós precisamos então, meus irmãos, entender que alguém poderia questionar: Deus tem prazer no sofrimento ou na dor? Por isso sujeita seus filhos a esse processo? Então nós não vamos passar pela vida cristã sem passar por dores, perdas ou tragédias para aprender ou amadurecer? Não. Estou dizendo que as circunstâncias naturais e reais da vida são instrumentos pedagógicos nas mãos de Deus. Para isso e por isso que Deus lança mão da vida dos personagens bíblicos e todo tipo de experiência, como a fuga de Jacó, de sua família, para amadurecer nas mãos do seu sogro Labão, que explorou o seu trabalho por 21 anos, a fuga de Jonas para conhecer a graça e a misericórdia de Deus nas profundezas do abismo, da dor de Jó para nos ensinar sobre a soberania de Deus, da queda e o sofrimento de Davi quando perdeu sua família, perdeu o seu império por conta de um prazer momentâneo. Enfim, Deus lança a mão de vidas reais, quedas reais, perdas reais e dores reais para me ensinar, a mim e a você, sem dores, sem perdas, e o que nós podemos fazer. Isso é um grande privilégio. Então, amados, eu quero concluir a nossa reflexão de hoje lembrando que toda a biografia bíblica são experiências de vitória e conquista no seu final, não, porém, sem dores, perdas ou sofrimento. E se eu e você ensinarmos vitórias e conquista sem entender ou tirando esse aspecto do processo, nós estaremos ensinando equívoco. Por isso que o sábio escritor, lá em Provérbios, sempre está dizendo: filho meu, ouve, filho meu. Ele está falando a respeito da sua própria história. E a prova disso é que no capítulo 4 de Provérbios, ele diz: quando eu era menino, ainda tenro idade, os meus pais diziam a respeito da sabedoria. Por isso que 39 vezes no Novo Testamento, a palavra do Senhor diz: ouve, filho meu. O Senhor não vai precisar lançar mão da pedagogia de dores e perdas se nós ouvirmos o conselho e as experiências daqueles que já aprenderam a respeito dessa verdade. Também queremos lembrar que a pedagogia atual, ela é inversamente proporcional em direção à pedagogia de Deus. Por quê? Porque a pedagogia de Deus, ela está considerando a formação integral, ela não se reduz a um aprendizado intelectual, a um conteúdo somente, ou a uma habilidade de mão de obra, mas ela quer me transformar como ser humano, também como pessoa. Porém, nem sempre, ou infelizmente, nem sempre a pedagogia atual, ela é contrária à pedagogia da igreja. Por vezes, a pedagogia, elas convergem. O aspecto em que elas se tornam dissonante entre a teoria e a prática. Quando nós olhamos a proposta da teoria da escola moderna, tornar o ser humano livre, autônomo e capaz, e na prática, na realidade, ele condiciona esse indivíduo a uma doutrinação ideológica,
ela se torna igual a um evangelho, entre aspas, em que a Bíblia propõe transformação do homem para o tornar livre e capaz de fazer a gestão da sua vida e de forma responsável a sua própria história, mas nem sempre isso acontece na prática. Ou seja, esse homem muitas vezes está na igreja, passando por uma doutrinação, e nem sempre isso torna uma pessoa melhor. Também vejo ponto convergente entre a pedagogia atual e a igreja, quando a pedagogia atual tem como objetivo pela escola tecnicista formar mão de obra, formar obreiros, e a escola moderna massa de manobra. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Na pedagogia atual, Jesus e Paulo seriam cancelados, talvez condenados e presos. Aí eu pergunto, eles mudariam a sua pedagogia para não ser preso, ou para ser aceito, ou para se adequarem? Lembremos, amados, os cristãos politicamente corretos deixaram de ser sal e luz, pois assimilaram os modos, os métodos e os valores do seu próprio tempo. Somente para refletirmos fraternalmente em Cristo, pastorear.